Pedir para que vocês abram suas Bíblias em Êxodo 32. Vamos ler do primeiro versículo até o 14. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Diz o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara fazer sobre o povo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. E obrigado porque ela é viva, ela sempre tem algo a dizer para nós acerca daquilo que nós estamos vivendo. E nos ajuda, à luz da Tua palavra, a discernir não somente a nossa vida de oração, mas também a nossa vida de devoção e de adoração. E que a Tua boa mão esteja sobre nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos começando uma nova série. Essa série nós estamos chamando de Oxigênio da Alma. Oração, Oxigênio da Alma. E deixa eu já explicar para você por que a gente vai falar sobre oração nesses próximos 2 meses. Nós vamos passar todos os domingos de abril e os domingos de maio refletindo sobre a oração. Porque ano passado eu estava lendo umas coisas na internet e chegou para mim uma estatística, uma porcentagem, publicada no blog lá do Gospel Coalition nos Estados Unidos, falando que apenas 2% dos membros frequentadores de igrejas evangélicas, isso no caso nos Estados Unidos, eles conseguem ou têm o hábito de dedicar pelo menos 30 minutos de oração por semana. 2% gastam 30 minutos de oração por semana, daqueles que se dizem evangélicos. Aquilo me chocou. Eu falei, gente, 2%. Hoje estão orbitando aqui na nossa comunidade mais ou menos umas 150 a 200 pessoas. Entre membros e frequentadores, o pessoal que está curtindo aí, o pessoal que está chegando. Hoje está orbitando aqui na nossa comunidade mais ou menos umas 200 pessoas. Isso significa que são 4 pessoas de nós que dedica pelo menos
30 minutos de oração por semana. Se a gente descontar o domingo, nós temos 6 dias na semana. Isso significa que são 5 minutos de oração por dia. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que a gente fala muito sobre oração, mas a gente pratica muito pouco a oração. E quando eu comecei a refletir sobre esse dado que me veio e me chocou, isso foi lá nos idos de julho do ano passado. Eu falei, por que a gente ora pouco? Por que a gente não tem uma vida de oração como Jesus espera que tenhamos? E note, se o próprio Senhor Jesus Cristo, que era Deus encarnado, precisava orar, quanto mais nós. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, que desfrutava de plena intimidade com o seu Pai, ele precisava continuamente se retirar para orar, quanto mais nós, por que nós não oramos? E aí eu comecei a ler. E aí eu cheguei a uma conclusão básica. A gente não ora porque a gente não sabe o que é oração. A gente não ora porque a gente é mal instruído em nossas igrejas acerca do que seja a oração. A gente não faz nem ideia. Os evangélicos brasileiros, eles não fazem nem ideia do que significa a oração. Porque a liderança evangélica brasileira não sabe o que é oração. Acredite, eu fui pesquisar e procurei, salvas as raríssimas exceções que você acha aí no mainstream evangélico, quase todos os ensinos predominantes sobre oração que eu vi são ensinos que não se encontram nas Escrituras. E eu tentei sintetizar tudo isso que eu fiz de pesquisa nesses últimos meses, olhando, vendo, lendo, ouvindo uma coisinha aqui, outra coisinha colar. E eu cheguei à conclusão de que os evangélicos brasileiros, eles têm pelo menos 3 visões acerca do que é a oração. A primeira maneira como os evangélicos veem a oração é que eles veem a oração como se a oração fosse uma espécie de pensamento positivo. Sabe, os corintianos hoje antes do culto chegaram aqui num pensamento positivo lascado hoje. Você já viu um time orando, rezando o Pai Nosso antes do jogo? Eles se abraçam, eu vou tentar reproduzir para você. Eles se abraçam assim, fazem uma rodinha, o time, a comissão técnica inteira. Aí eles começam, Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí termina, amém, vamos lá, e solta um palavrão. Os evangélicos oram assim. Como se fosse um pensamento positivo. Eu vou orar porque vai acontecer, eu tenho certeza, é um pensamento positivo. E é assim, acredite. Você já viu aqueles... quando eu era criança, eu morava numa casa, lá em Boa Vista ainda, bem criança. Eu morava numa casa que ficava na região central de Boa Vista. E por causa disso, era um caos durante a semana, porque a região bem central, assim, no centrão de Boa Vista, e de frente para a nossa casa tinha um prédio lá onde se reunia uma turma lá que trabalhava para essas empresas, uma dessas empresas aí de marketing multinível, sabe? Você já viu uma convenção do pessoal que trabalha nessas empresas de marketing multinível? Os caras se reúnem e falam, faz um pensamento positivo, que não sei o quê, você vai vender, e lá. Você pode, você vai bater a meta. Qual que é a diferença disso para dizer assim, Jesus é o nosso Senhor, vamos lá, você vai receber um novo emprego, você é isso e aquilo? Nenhuma. Oração virou pensamento positivo no meio dos evangélicos. Se eu estou torcendo para o Corinthians ganhar, ou se eu estou torcendo para minha mãe curar do câncer, não faz diferença nenhuma. A minha disposição espiritual e a minha disposição mental em relação a essas duas coisas é exatamente igual. Eu oro para a minha mãe ser curada de câncer do jeito que eu torço para o Corinthians e vice-versa. Então essa é a primeira maneira.
em que eu olhando, vendo aí, tentando entender como é que funciona esse negócio de oração nas igrejas evangélicas hoje, eu descobri que é assim. A segunda maneira é muito interessante porque não é só uma questão de pensamento positivo, é uma questão de abstração e fuga. As pessoas oram não porque elas querem mais enfrentar os seus problemas e lidar com a realidade que estão diante de si, mas exatamente o contrário, porque querem fugir. Então, tem dívida, está com problema, alguém ficou doente, não sei o que, barará. Em vez de enfrentar a oração, ser aquele instrumento de Deus que nos dá força espiritual para a gente enfrentar a realidade, como ensina a palavra de Deus, é exatamente aquele mecanismo que a gente usa para fugir da realidade. E aí a oração vira um negócio assim, meio zen. Ai, irmã, abstrai. Não aceita isso. Como é que é? Não aceita isso? Tá lá é a tua conta que está devedora, amigão. Não aceita isso. Abstrai. Porque oração não somente é um mecanismo de pensamento positivo hoje dentro das igrejas evangélicas, mas também é um mecanismo de fuga. Se eu estou com algum problema, eu vou orar, porque aí eu vou esquecer, eu vou limpar a mente. Outro dia, vendo um sermão na internet de um pastor midiático aí, eu estava vendo o pastor falando isso. Olha, ora, porque aí você limpa a tua mente. Que raio de cristianismo é esse que quer fugir da realidade? O Senhor Jesus Cristo falou exatamente o contrário. Olha, eu vou te colocar no meio da bagunça mesmo. E é lá onde eu quero que vocês estejam. A diferença é que vocês vão enfrentar comigo, por meio da oração. Mas não é para fuga, não é para fugir, abstrai. O que eu estou querendo dizer para você é que oração se tornou o yoga gospel. Hoje o pessoal está estressado, está com problema, aí vai fazer yoga, vai fazer aquelas coisas do Oriente lá, né, que vai, meditação, e aí fica lá, numa matrix, numa bolha. Oração hoje, no meio das igrejas evangélicas, se não é pensamento positivo, é a yoga gospel. Só falta colocar a calça legging, roupinha de academia e ir para dentro do quarto. Agora vou abstrair. Em terceiro lugar, oração é tratada pelas igrejas evangélicas e pelos líderes evangélicos e pelo povo evangélico como uma mágica, como uma mística que me dá o poder de manipular o mundo espiritual a meu favor. Então, oração é uma mística. Oração é uma chave, o segredo da vitória. Oração é aquele negócio que você vai saber, se você rezar direitinho, orar direitinho, então o mundo espiritual será movido a seu favor, o braço de Deus será movido. Oração virou uma fórmula, abracadabra. É legal ser daquela geração pós, estar falando para a maioria de vocês aqui são daquela geração pós, fenômeno Harry Potter. Né? Oração é aquelas frasezinhas latinas lá que o Harry Potter fala lá. Tchan, 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 tchan. E aí a gente ora, amém. E aí aconteça agora. E a varinha de condão vai fazer acontecer. Então, hoje no cenário evangélico, ou oração é pensamento positivo, vai, fica lá, torce. É a gente no final da Copa, né? Está lá 0-0, para sair um mísero gol, você está lá na torcida. Ou é uma forma de abstração e de fuga da realidade, ou é um movimento místico, uma chave, uma fórmula, uma palavra. Eu lembro que logo que eu fui para o seminário, estava na moda um livro, escrito por um cara chamado Bruce Wilkerson, e esse Bruce Wilkerson, ele escreveu um livro chamado A Oração de Jabez, que por sinal é um livro bem interessante. Ele faz uma exposição muito interessante ali da oração de Jabez, que inclusive a gente vai ver durante essa série. Só que é muito interessante porque o pessoal começou a ler esse livro,
Aí começou a achar que a oração de Jabez é essa fórmula mágica para abrir lá as comportas do céu. E aí eles estavam lá. Eu lembro que na época que eu era seminarista, esse livro entrou no meio das igrejas evangélicas assim. E aí eu lembro de um rapaz da igreja falando assim para mim: eu oro a oração de Jabez todo dia. Qual é a diferença de rezar 3 Pai Nosso e 2 Ave Maria? Nenhuma. Virou um mecanismo místico. Virou uma mística. Que a oração virou um negócio que me dá poder para eu poder mover o mundo espiritual a meu favor. Deixa eu dizer para você, querido e querida, oração não é nada disso, segundo a palavra de Deus. É por isso que a gente não sabe mais orar. É por isso que a igreja evangélica brasileira não ora mais. É por isso que a nossa vida de oração ela é pífia. Porque se oração é positivismo, se oração é fuga da realidade, ou se oração é misticismo, você não precisa ter uma vida de oração vibrante e contínua. Por quê? Porque você só vai usar a oração quando lhe convém. Você só vai orar quando for preciso. Você só vai agir e praticar a oração na medida em que você precisa torcer, na medida em que você precisa fugir da realidade, ou na medida em que você precisa manipular o mundo espiritual ao seu favor. E aí não é mais hábito, não é mais uma disciplina espiritual como ela nos foi ensinada pelos apóstolos. Não é mais uma prática, porque a gente reduziu a oração a essas coisas. Abre comigo em Atos, no capítulo 2. Eu quero mostrar para você o que eu estou dizendo. Abre em Atos, no capítulo 2. Eu não gosto muito de, quando pregar, ficar andando em muitos versículos, mas abre em Atos, capítulo 2, olha só o que diz sobre os cristãos da igreja primitiva. Os cristãos primitivos, eu vou ler a partir do versículo 42. Tá? Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. É um texto que todo mundo conhece. Diz assim: eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Interessante que na igreja evangélica a gente diz assim: uau, é importante se dedicar ao ensino, temos o didaquê. Vai lá, aprende o ensino, teologia. É importante a comunhão. Uau, a comunhão é importante. Vamos lá para o pequeno grupo. Vamos lá estar junto para a gente compartilhar a vida, a gente crescer em comunhão. Vamos partir o pão juntos, celebrar a ceia, vamos ter refeições comunitárias e tudo mais. E tudo isso a gente entende, é hábito, né? Então, o ensino precisa ser um hábito. Eu preciso ir lá toda semana, ir lá no didaquê, porque eu preciso crescer no conhecimento do Senhor Jesus. A comunhão, eu preciso estar constantemente com os meus irmãos, porque isso é uma questão de hábito. A questão de partir o pão, não, se passar um mês que o pastor não celebrar a ceia, tem alguma coisa errada. Tem que ter o hábito da ceia. Agora, a oração não é mais uma disciplina e um hábito nosso, como era para a igreja primitiva. Porque, de novo, temos uma visão que eu quero chamar aqui de utilitarista da oração. Só oramos quando nos convém. Só oramos quando precisamos fugir da realidade. Só oramos quando a gente precisa de alguma chavezinha para soltar a minha promoção lá no céu para ela descer para a terra. Só oramos quando eu preciso pensar positivamente, mandar boas energias para os meus irmãos. Acredite, eu já ouvi isso. Teve uma vez pregando numa igreja que eu já trabalhei no passado, falando sobre a doutrina da intercessão, quando nós oramos por outras pessoas, não por nós mesmos, né? Intercedendo por outros irmãos e outras pessoas, eventualmente, que estão próximas a nós.
Aí terminou o culto, uma irmã chegou para mim e falou, ai pastor, sabe aquela coisa que todo crente vem falar para o pastor no final do culto? Ai, foi boa a palavra, foi nada, nem lembra o que foi que o pastor pregou, mas vem dar um abraço, ai pastor, foi boa a palavra e não sei o quê. Aí ela falou, olha pastor, eu acredito muito nesse negócio, viu? O que, minha irmã? Esse negócio aí que você falou da intercessão. Eu falei, por quê? Porque, olha, às vezes eu sinto quando as pessoas mandam umas energias boas para mim. Agora, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Dá para sentir também energia ruim, essa intercessão, que você não falou de uma coisa aí que tem que existe. O quê? Intercessão negativa. Isso é agouro, gente. Isso está lá condenado pela palavra de Deus. Isso é mandinga. Mandinga gospel. Nós não oramos porque temos uma visão profundamente utilitarista, pagã da oração. Quero fugir, ora. Quero torcer, ora. Quero manipular o céu a meu favor. Quero mandar no braço de Deus. Está na moda falar que eu vou tentar durante esses 2 meses mostrar para você que esse negócio de que a oração move o braço de Deus é heresia. Oração não move o braço de Deus. Oração move o meu coração para se adequar ao braço de Deus. É isso que a oração faz. Mexe comigo, para que eu entenda a direção que Deus está me apontando e eu aceite o que Deus está fazendo comigo. A oração não mexe o braço de Deus, mexe o meu coração. Mas, fechando aqui o parêntese do 5º sermão, eu queria olhar com você hoje e tentar entender o que é oração de fato, à luz desse texto. Êxodo capítulo 32. Esse texto ele ensina para nós algumas coisas extremamente importantes. E deixe-me localizar você no que está acontecendo aqui no contexto. Vem comigo. Deus tirou o povo de Israel, os israelitas do Egito, com demonstração de poder, com demonstração de que ele era único, e fez o que fez, mandou as 10 pragas, abriu o mar vermelho, você conhece, você já deve ter assistido lá o Príncipe do Egito, então você conhece a história. Deus fez grandes coisas ali para libertar o seu povo. E o fato de Deus ter feito a libertação do povo de Israel de maneira milagrosa, espetacular, demonstrando profundo poder, é porque Deus ele não queria dividir a glória da libertação daquele povo com ninguém. Foi por isso que Deus agiu como ele agiu. Porque como ele é zeloso da sua glória, ele não quer compartilhar o mérito pelo que ele faz com ninguém, porque ninguém é digno de compartilhamento desse mérito. Então Deus ele escolhe agir da maneira e fazer como ninguém pode fazer. E tira o povo. E o povo saiu. E o interessante é que quando Moisés compareceu diante de Faraó para solicitar e pedir a saída do povo de Israel do Egito, o argumento de Moisés é: deixa este povo sair para que este povo possa ir prestar culto ao Senhor no deserto. Em outras palavras, o que está em jogo é a adoração. Deixa esse povo sair para que eles possam ser verdadeiros adoradores do verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Deus. E como o faraó se coloca como uma divindade, falando assim: como assim eu vou perder esses adoradores aqui? Eu sou o Deus do Egito. Eu sou o dono dessa terra. Ninguém vai sair para adorar outro Deus. Você vai ficar aqui. E Deus quebra esse ídolo espúrio. Governante espúrio. E tira o povo com mão forte. Não passou muito tempo, o pessoal estacionou ali no pé do Monte Sinai. E Moisés subiu a montanha para receber lá, via e-mail, os 10 mandamentos. Subiu a montanha e ficou lá. E o tempo começou a passar. O tempo começou a passar. O tempo começou a passar. Moisés, nessa altura do campeonato, já tinha mais de 80 anos de idade. O velhinho subiu. E está lá, a montanha lá no pico da montanha, trovão, fogo, não sei o quê, baraná, o pessoal olhando aquele negócio, o tempo passando, de repente, o povo chama Arão e fala: Arão, esse Moisés aí, que eventualmente tirou a gente do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Portanto,
Faz aí um Deus aí para a gente. Faz um Deus aí. E o Arão, então, a gente leu a história, mandou todo mundo trazer os seus utensílios de ouro. Ele esculpiu no ouro fundido um bezerro. E o povo começou a tocar o carnaval. E a adoração começou a rolar ali, tudo do que você pode imaginar. E a ira de Deus se acendeu, enquanto ele está lá em cima conversando com Moisés. E qual que é a lição que a gente tem aqui, gente? É muito simples. É que a gente tem um coração dado à idolatria. Desde o jardim, o nosso coração é idólatra. E a gente vai adorar alguma coisa fatalmente. Quem não adora a Deus, adora qualquer coisa. E eu tenho dó daqueles que se adoram. E acham que eles são melhores do que o próprio Deus. Mas o ser humano foi criado para adoração. E se ele não adora a Deus e não confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Deus, ele vai adorar qualquer coisa. Porque o homem é um ser adorador por natureza. E os mais miseráveis destes daí são aqueles que se adoram. E a ira do Senhor se acende. E então está na hora de Moisés falar com Deus, orar, interceder por esse povo. Versículo 11 diz assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando. Interessante, o próprio Moisés, quando descreve esse relato aqui em Êxodo, ele usa um verbinho que aqui nós estamos traduzindo por suplicar. Aqui não é suplicar. Aqui é a mesma expressão hebraica que aparece aqui, ela vem de uma raiz que traz aquela ideia de estar doente. Aquela ideia de alguém que está fraco. É alguém que comparece diante de Deus, não somente com essa intenção de se comunicar, mas com uma atitude, uma posição, uma visão real de si. Moisés, ele não comparece diante de Deus como esses evangélicos hoje comparecem dizendo, eu determino. Ele chega lá quebrado diante de Deus. Ponto número 1 do sermão. Oração é uma disciplina espiritual do quebrado. É a disciplina espiritual daquele que entendeu quem é. Porque se ele se vê como Deus, se ele se acha o tal, ele não precisa orar. Gente que se acha não ora. Gente que confia na conta bancária. Gente que confia nos seus recursos. Gente que se garante, se basta. Não ora. Mas o indivíduo que se vê como doente, que fala, eu não sou capaz, eu não dou conta. Esse ora, meu amigo, e como ora? Teve uma vez que chegaram, eu fui dar uma entrevista uma vez, aqui na Rádio Transmundial em São Paulo, para falar lá sobre plantação de igreja, porque, enfim, estou plantando uma igreja aqui, vocês sabem, e me convidaram lá para eu falar. E me perguntaram, Isaac, qual foi a lição mais importante que você aprendeu nesse processo de plantação da igreja? Eu falei, a lição eu não sei, eu sei que a minha vida de oração foi revolucionada. E deixe-me compartilhar uma coisa de cunho pessoal aqui para vocês. Eu não sei se você estava aqui no dia da nossa inauguração. Mas no dia da nossa inauguração aconteceu um negócio que nós não tínhamos planejado, que eu quase arranquei o fígado do Zé Bruno por causa disso. O Zé Bruno, depois que pregou, naquele dia ele pregou, ele pediu assim, falou, Isaac, vem cá na frente. Lembra? Pediu para eu vir e todo o pessoal que estava na liderança vir aqui na frente. Naquela hora, eu falei, esses caras estão tudo ferrado. Me seguir? Eu vou ser o pastor desses caras? Azar é o deles. Me vi como doente naquele momento. Falei, eu não dou conta disso. Não vou conseguir. Eu não me basto. A partir daquele dia, minha esposa está aqui. A minha vida de oração foi revolucionada pelo simples fato de que eu cheguei à compreensão de que para a tarefa de pastorear a Igreja Batista Urbana,
eu não dava conta. No dia que você descobrir que para a tarefa de ser quem você é, ou fazer o que você faz, você mesmo não dá conta, acredite, a sua vida de oração vai ser revolucionada. No dia que você descobrir que você não se basta, a sua vida de oração vai ser revolucionada. Só que acredite, isso é um golpe no nosso ego. Porque dá vontade às vezes de dar umas carteiradas. Não, peraí, pô, estudei pra caramba para fazer o que eu estou fazendo. Pô, peraí, como assim? O pessoal me reconhece aí onde eu chego. Isso não é nada. Isso é zero. Moisés, quando ele comparece diante de Deus, ele comparece com aquela atitude do quebrado, do doente, de alguém que está na vulnerabilidade. A gente só vai conseguir orar no dia que a gente conseguir reconhecer que a gente é pó. No dia que a gente conseguir reconhecer que nós não nos bastamos. Aí a gente vai começar a orar. Ponto 2. Moisés, ele chega para Deus e fala assim: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Eu acho lindo que Moisés, ele fala o teu povo. Eu acredito que Deus, ele pode ouvir oração de pessoas que não conhecem Ele totalmente e não professam o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que Deus, ele pode ouvir outras pessoas. Não tenha dúvidas disso. Mas o que nos parece que esse texto está dizendo é que oração não é uma mandinga, não é um negócio assim que eu pego para ver se consigo fazer acontecer a meu favor. Oração é um fruto e um dos benefícios da relação pactual que há entre Deus e o seu povo. A gente ora não porque a gente quer mover o céu, mas porque nós somos filhos. Porque nós estamos numa condição, nós fomos colocados em outra categoria, que não de criatura, agora de alguém que celebrou um pacto e uma aliança. Oração é um benefício da graça de Deus que nos salvou. O problema é que a gente vê oração como algo difícil, algo pesaroso e não mais como um benefício, uma bênção, que é fruto da aliança que foi celebrada na cruz. Lembra daquela história de que quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, o véu rasgou? O véu do Santo dos Santos lá no templo rasgou? Exatamente, porque não precisa mais o pastor orar por você. Eu sei que muitos de vocês chegam aqui no final do culto e falam assim: ô pastor, ora por mim aí. Mas deixa eu falar uma coisa. A minha oração não é muito diferente da sua, não. O meu Wi-Fi é exatamente igual ao seu. Não vai ser mais mística a minha oração. Deus não tem obrigação de me ouvir e não ouvir você. O véu rasgou. Se você está dentro do pacto, se você é povo de Deus, oração é uma bênção que Deus está te dando a liberdade de você comparecer diante do Todo-Poderoso do Universo, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por você. E você já percebeu que a gente vai para todo mundo quando aperta? A gente vai para todo mundo, corre atrás de tudo, menos ir para Deus. Porque bênção a oração já não é mais uma bênção e um benefício do pacto, da aliança, do fato de que nós somos povo de Deus. Moisés só comparece diante de Deus dessa maneira como ele comparece, porque ele sabe que está tratando de um tema acerca do povo de Deus. Porque Moisés sabe que a vida e a realidade do povo de Deus interessa ao seu Deus. O que eu vim dizer para você, queridos, é que uma vez que você foi colocado dentro da aliança, uma vez que você professou o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, não tem nada na tua vida que não seja interessante a Deus. Deus está interessado, profundamente interessado em mim e em você. E Ele espera que nós compareçamos diante dEle e falemos: Senhor, é isso que está pegando, é isso que está acontecendo. Moisés, ele pode rasgar o coração e chegar quebrado, chegar feliz, chegar triste, chegar do jeito que ele quiser diante de Deus, porque ele sabe, este é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Em outras palavras, crente que não ora é crente que não se viu como filho.
Tem uma cena muito interessante que meu pai conta, quando eu era criança. Meu pai, quando eu era jovenzinho, criança, 3 aninhos de idade, meu pai nessa época ele era o presidente nacional da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. E por causa dessa posição que ele tinha muitas reuniões, muitas coisas assim aconteciam. E ele conta uma história que uma vez ele levou eu e minha mãe para a APEC, né, e ele se fechou numa sala para uma reunião lá com os líderes da APEC. Eu não queria nem saber. Teve uma hora que eu queria saber do pai. Não, mas o teu pai está numa reunião, ele conta. Eu abri a porta no meio da reunião e entrei. E falei, papai, e sentei no colo dele. É esse nível de acesso que a gente tem por meio da oração, que a gente despreza. Não tem absolutamente nada que o nosso Deus não se interesse na nossa vida. E nos dá a oração exatamente para que a gente possa comparecer e entrar no meio da sala. Entrar, não quer nem saber o que está acontecendo, eu entro. É meu pai. Entrei, com 3 aninhos de idade, falei, papei, sentei no colo dele e fiquei ali. Quem não ora, quem não leva a sério a sua vida de oração, é porque não descobriu o privilégio de ser filho. É porque não entendeu o que significa desfrutar da aliança. Que não entendeu o que significa aquele sangue que foi comprado, aquele véu que foi rasgado e que agora eu posso ir para Deus. Terceiro, eu preciso andar rápido, está acabando o tempo. Moisés continua e fala assim: por que diriam os egípcios? Versículo 12. Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Essa pergunta que Moisés faz, ela aparentemente não tem muito sentido, né? O que os egípcios têm a ver aqui com o jogo do bicho, né? Por que Moisés traz esses egípcios aqui do nada? E deixa eu traduzir o que Moisés está querendo dizer. Ele está falando assim, Deus, é o seguinte, não somente é o teu povo, é uma situação que diz respeito ao teu povo, mas deixa eu lembrar uma coisa para você, se tu matares esse povo agora, você é justo, você é reto, os teus olhos não podem ver a corrupção e a impiedade, você fizer isso, tá beleza, mas deixa eu te avisar uma coisa, se tu fizeres isso, os egípcios que viram todo o teu poder, que viram toda a tua glória, que viram que tu tiraste esse povo com mão forte daqui, esses caras, os mesmos que hoje estão dizendo e falando coisas grandes do teu nome, vão dizer que tu deste um migué e não teve poder para consumar o teu plano, e eles vão caçoar do teu nome. Deus, o que está em jogo não é a gente, o que está em jogo é a tua glória. O que eu estou querendo dizer para você é que a gente precisa aprender a orar tendo a perspectiva da glória de Deus. E deixa eu exemplificar o que eu estou querendo dizer para você. Recentemente, não faz 2 meses, um aluno meu, ele estava enfrentando câncer. E aí ele chegou para mim e falou, pastor, qual que é a disposição que eu preciso ter para com esse câncer? Aí eu falei para ele, ore assim, Senhor, usa esse câncer para promover a glória do teu nome. É assim que você tem que começar a orar. Você não ora pedindo cura. Você ora pedindo para que Deus use aquilo, para que o nome dele seja glorificado. Isso é orar com a visão da glória de Deus, orar zelando pelo nome de Deus, isso é orar percebendo a grandeza de Deus e orar falando, eu quero que esta situação, Senhor, o meu desemprego, a minha doença, o meu namorado, a minha namorada, o meu casamento, Senhor, usa esta situação com vistas da tua glória, porque o teu nome é mais importante que o meu bem-estar. A tua glória é mais importante do que aquilo que eu faço ou deixo de fazer. O zelo da tua beleza e a tua majestade é mais importante do que as coisas que eu desfruto ou deixo de desfrutar.
Isso é orar com vistas da glória de Deus. É isso que Moisés está fazendo. Ele está orando, considerando a glória de Deus. Agora, esse é o tipo de oração que, de novo, a gente precisa se esvaziar. Se é que isso é possível, porque não é possível se esvaziar, a não ser que a gente queira virar animal. Mas esse é aquela oração que a gente precisa dar um golpe no nosso ego. Porque quando a gente ora dizendo, Senhor, usa essa situação antes de qualquer coisa para promover a glória do Teu nome, isso quer dizer que provavelmente Deus ele pode fazer algo que a gente não queira. E eventualmente não responder a nossa oração como a gente gostaria que Ele respondesse. Porque se está em jogo a glória dEle, Ele vai ficar sempre com a glória dEle. Agora, eu não vim aqui pintar para você um cenário de um Deus que só está afim de glória para Ele. Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Quando a palavra de Deus diz que Deus é zeloso da sua glória, é porque Ele é o único digno de glória. E por causa disso não é uma questão de merecimento, não é uma questão não é uma questão de narcisismo divino, é uma questão de dignidade e merecimento. Mas deixa eu tentar ponderar aqui em poucas frases o que eu estou querendo dizer para você. Quando Moisés disse, Senhor, te preocupa com a tua glória? Senhor, usa essa situação para promover a tua glória. Senhor, que a tua glória esteja acima de todas as coisas. Moisés ele está pedindo exatamente aquilo que vai produzir o bem-estar do povo de Israel. Porque se Deus ele vai produzir a glória do seu nome, isso significa que Ele vai perdoar o povo. Então quando a gente ora e fala, Senhor, usa essa situação para promover a glória do Teu nome, isso é o jeito bíblico de falar, Senhor, age em favor de mim. Age pelo bem do Teu povo. Age por mim. Mas não por mim, por causa da glória do Teu nome. É exatamente porque Moisés orou falando, considera a glória do Teu nome, a Tua fama, a Tua honra, é que esse povo desfruta de perdão. Porque Deus quer se fazer glorificado, então Ele perdoa. Revisando. Ponto 1, oração é coisa de gente quebrada. Ponto 2, oração é coisa de gente que experimentou e entendeu o que é estar na condição de filho e desfrutar de uma aliança com Deus. Ponto 3, a gente ora sempre pedindo para que Deus faça a sua glória conhecida. E ponto 4, a gente ora com base na palavra de Deus. Olha só o que diz o versículo 13. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Ore segundo a palavra de Deus. Moisés, ele se lembrou aqui da promessa de Deus. Ele falou, Deus, esse povo aqui que você está querendo destruir por causa da impiedade, eles são tudo uns cabras sujos mesmo. Mas é exatamente esse povo que recebeu promessas lindas de Ti. É exatamente esse povo que o Senhor disse algo sobre eles. Senhor, a Tua palavra diz isso sobre eles. E ele ora com base na promessa, na palavra de Deus. É por isso que esse povo experimenta o livramento e o perdão. Queridos, às vezes a gente pede para Deus, e aqui eu começo a caminhar para o fim, às vezes a gente pede para Deus algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tiago, no capítulo 4, ele vai falar uma coisa que eu acho sensacional, ele vai dizer assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Ou seja, vocês não oram com a palavra de Deus debaixo do braço. Vocês não oram segundo a agenda da palavra de Deus. Queridos, se Deus inspirou a sua palavra, se Deus ele entregou a sua palavra para nós, e ali está revelada a sua vontade para nós. Se a gente quer experimentar a tal da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, significa orar com a palavra de Deus. Significa pedir para Deus aquilo que a palavra de Deus diz que vai nos dar.
significa se conformar, conformar o coração. Eu falo, Senhor, é isso que a tua palavra diz. É isso que Moisés está falando para Deus. Senhor, lembra-te daquilo que o Senhor falou. Tu não te contradizes. Tu és um Deus imutável. Você não vai falar uma coisa e depois vai fazer outra. É por isso que dá para confiar em Ti. O problema é que a gente ora fora da vontade da palavra de Deus. A gente ora, como diz o Tiago aqui, para a gente pedir por motivos errados, para a gente gastar com os nossos próprios prazeres. Em outras palavras, o Tiago está dizendo, a gente ora da perspectiva do egoísmo, e não da perspectiva da palavra de Deus. A referência sou eu, os meus desejos, a minha vontade. Só que o problema é que o Senhor Jesus Cristo diz que, lá na oração do Pai Nosso, que vai ser o sermão que vai fechar essa série, diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é nos céus. Orar com a palavra de Deus é falar, Senhor, faz o teu plano, não o meu. Faz a tua vontade. Faz aquilo que o Senhor determinou, não aquilo que eu desejo. Porque isso é bom, é perfeito e é agradável. O que a gente aprende com a oração de Moisés? A oração é o exercício do quebrado. Daquele que entendeu, se viu e se vê como doente. Aquele indivíduo que se quebrou. Oração é a prática, o hábito daquele que desfruta de uma aliança com Deus e sabe que pode entrar na sala de reuniões na hora que quiser. Oração é um pedido para que a glória de Deus se faça conhecida na nossa vida, independente da circunstância. E oração é um movimento nosso de conformar o nosso coração com aquilo que diz a palavra dele. Senhor, é o que diz a tua palavra, essa é a tua promessa, é isso que tu dizes sobre isso. Então me ajuda a guardar isso no meu coração, a orar conforme diz a tua palavra. Eu quero encerrar dando uma aplicação muito básica. Se amanhã, em algum momento, você não fechar a tua porta e não orar, você acabou de perder 42 minutos. Esse sermão não serve para nada. Se amanhã você não tirar um tempo para você, com o seu Deus, e entrar na sala e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser alguém que ora, você está jogando fora do seu dia 43 minutos. Você está jogando fora. Você podia estar em casa agora, vendo Faustão. Isso seria mais proveitoso. Eu oro porque eu entendi que sou doente. Eu oro porque eu entendi que eu estou numa condição que eu não me basto. Eu oro porque eu faço parte de uma aliança e sou filho. Eu oro porque eu quero que a glória de Deus seja conhecida em todas as circunstâncias da minha vida. E eu oro porque eu sei que há promessas e eu quero conformar o meu coração à palavra que Deus já deu. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque é tão precioso ter esse canal de acesso livre para ti, a tua presença. E Pai, a gente desvaloriza tanto isso. A gente esqueceu dos privilégios e não leva mais a sério a beleza da redenção que nos dá livre acesso a ti. Pai, a gente não se vê mais como gente quebrada, que precisa de um Deus que nos redime, que nos livra, que cuida de nós. Pai, a gente quando ora, a gente não quer saber da tua glória, a gente quer saber do nosso bom bem-estar. E Pai, a gente não quer o teu plano, a gente quer o nosso. Que essa noite, Pai, com a oração de Moisés, a gente aprenda essas coisas. De que somos profundamente dependentes de Ti. Que precisamos cultivar esse hábito, como a gente cultiva os outros hábitos e as outras disciplinas espirituais, do estudo da palavra, da comunhão,
que a gente aprenda a orar pedindo a Tua glória. Pedindo que nas situações que nós enfrentamos, o Teu nome, antes de qualquer coisa, seja glorificado. Que a gente tenha essa visão do Teu reino, da Tua majestade, do Teu poder. Porque no final das contas, aquilo que é importante é o Teu nome e a Tua glória. Ajuda-nos a sermos zelosos na nossa oração da Tua glória, da Tua majestade, do Teu domínio. E Pai, ajuda-nos a orar com a Tua palavra, sendo a Tua palavra o nosso esboço da nossa oração. Ajuda-nos a orar o que o Senhor já disse para a gente orar, e não pedir as coisas que são do nosso interesse, e não desejar coisas espúrias. Ajuda-nos a conformar o nosso coração à Tua palavra, porque assim a gente vai conseguir experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E nos livra de uma visão pagã, de uma visão mística, nos livra de uma visão errada acerca da oração. E faz de nós, ó Pai, indivíduos que se relacionam contigo continuamente por meio da oração. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.